Amado Deus, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, soberano das nações, Deus onipotente que a ninguém se curva e a ninguém obedece, nós nos curvamos a Ti e aqui viemos para Te conhecer e Te obedecer, pois o que temos conhecido até aqui já nos é o suficiente para saber e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor, que a Bíblia é a única palavra de Deus e que o sangue de Cristo derramado é o único que pode redimir-nos dos nossos pecados e nos livrar da condenação vindoura. Assim, Deus, nesta manhã nos dá a Tua graça, nos abençoa a mente e os sentimentos, para que possamos ser obreiros aprovados, que glorifiquem o Teu nome. Dá-nos, ó Deus, um império coberto no Teu sangue, para alcançarmos vidas nesta terra, gerando guerreiros, ó Deus, na firmeza da Tua palavra, pois verdadeiramente a Bíblia é a espada do Espírito Santo. Assim nos capacita a Te servir, pois confiadamente oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe sentar. Nós continuamos aí na nossa sequência. Vamos parar na página 43. Nesta página 43 tem a sequência de alguns detalhes. Se alguém tem alguma dúvida a respeito da aula passada, alguém tem alguma dúvida aí que queira compartilhar, tenha sempre liberdade. Do contrário, nós vamos seguir então aqui. Vimos a questão morte, né? O significado desta palavra na Escritura. E aí no item 12 da página 43, temos o título O Enviar de Cristo. O enviar de Cristo. Esta frase, essas coisas que o Espírito Santo me revelou, elas foram tudo para mim, tudo, coisas muito simples. Quando Jesus me mostrou a respeito de que, aquela frase que eu costumeiramente uso, quando Jesus diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ora, o que nós entendemos? Como seria um igual, seria um semelhante. Então, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Quer dizer, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. É isso ou não é isso? É isso que faz a diferença. Porque o que nós vemos? Nós vemos as pessoas seguindo a sua trajetória no mundo, né? Caminhando na sua estrada, mas elas não seguem as pegadas de Cristo, nem o caminho de Cristo. Elas pensam que estão seguindo a Cristo. Mas se eu sigo a Cristo, a minha vida tem que ser igual a dele. A repercussão sobre a minha vida tem que ser igual à repercussão sobre a vida dele. O que aconteceu, ele não falou, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quer dizer, vou operar do alto, vou recuperar a minha onisciência, onipotência, onipresença, eu vou recuperar a minha divindade. Então, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, as pessoas pensam que seguem Cristo, mas quando nós vemos alguém realmente seguindo Cristo, nós vemos na vida dessas pessoas o mesmo impacto, e eu gosto muito desta palavra aqui, a mesma revolução que ocorreu através do Espírito Santo pela vida de Jesus Cristo. Ou não é isso? Vamos dizer, lá está Cristo, o soberano. O que foi a vida de Cristo?
Vamos ver, vamos imaginar Estevão. Lembra de Estevão? O que foi a vida de Estevão? Vamos imaginar Paulo. Vamos imaginar Pedro. Vamos imaginar Tiago. Vamos imaginar João. Esses não foram discípulos fiéis? A vida deles não era igual à vida de Jesus? Era ou não era igual? Então, seguir a Cristo tem que ter sobre a sua vida as mesmas repercussões de que existiram sobre a vida de Cristo. Ele falou assim: vós não sois do mundo, porque eu também do mundo não sou, eu com o meu sangue. Só que os cristãos ainda não entenderam o valor desse preço. Não entende? Se entendesse, meu irmão, seria uma coisa realmente maravilhosa. Então, eu com o meu sangue vos comprei. Aí Jesus diz assim: assim como perseguiram a mim, perseguirão vocês. Aconteceu com esses homens? Aconteceram. Assim como caluniaram a mim, aconteceu com esses homens? Assim como mataram Jesus, aconteceu. Então veja bem que o seguir a Cristo, ou o enviar de Cristo, quando Cristo te envia, ou melhor ainda dizendo, se você alcançar, né? Se você alcançar o enviar de Cristo, a sua vida vai ser igual a dele. Se não for, é porque você não alcançou o enviar de Cristo. Você está vivendo o Evangelho, não é pregar Jesus é tão bom, pregar a paz, o amor, levar uma palavra de esperança para as pessoas é tão bom. Tu está vivendo não no enviar de Cristo, tu está vivendo nos teus próprios sentimentos, entendeu? Você está fazendo a obra dentro daquilo que você acha que é bom. E Jesus não morreu na cruz para que eu coloque para fora o que eu penso que é bom. Porque Paulo escreve em Romanos, né, dizendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é a minha. Por mais que pareça, se os meus conceitos já fossem bons, eu poderia ignorar o Evangelho e ignorar Cristo e a sua obra. Jesus não me chama com o que eu tenho de bom. Jesus me chama quando eu aceito ter em mim as palavras dele. Quando eu tenho as palavras dele em mim, aí ele me envia. Não com o que é meu, mas com o que é dele. Então vamos aqui aos nossos textos. Em João 20, 21, o que está escrito lá? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. É o início aí do nosso tema, né? Do enviar de Cristo. Tem a segunda referência, que é de Lucas 10, verso 1 e verso 24. Quem pode ler aí para nós? O que nós vemos lá? Depois disto, o Senhor designou outros 70. Certo. Enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Sim. Então, Jesus separou e... né? Ele separou e enviou. Depois lá no verso 24 diz... Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis fizeram ver o que vedes e não viram. Eu vi o que ouvis e não o ouviram. Tá. Então eles viram algo que outros antes deles não viram, mas desejaram, né? Então veja bem, analisando essa passagem de Lucas, veja, primeiro, Jesus separou, é a missão, e enviou. O separar aqui, Jesus não olha assim, você aí, vem cá, vai lá fazer a minha obra.
Ah, poxa, você tem uma aparência bonita, você parece um alemão, vou te mandar para a Alemanha. Ah, você é igualzinho um africano, eu vou te mandar para a África. O critério de separação de Jesus qual é, irmão? Lá em Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Só existe uma maneira de Deus te separar e te enviar. É quando Ele vê que dentro de você repousou o conhecimento dEle. E aí você vai encontrar milhares, multidões iludidas dentro de igrejas de tudo que é rótulo e denominação, são vazios de Bíblia, que fazem campanhas correntes, essas coisas todas por aí, e não têm o conhecimento de Cristo. E pensam, essa que é a desgraça, pensam que estão servindo a Cristo, porque a igreja socialmente cria algum trabalho, e as pessoas estão ali empenhadas com toda a sua boa intenção, a caminho do inferno, dentro da igreja, pregando Cristo. Pregando Cristo a caminho do inferno? Duas mulheres estarão moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Você já ouviu a mensagem das duas mulheres? Impressionante aquilo ali. Então, veja bem, a forma dele separar é a palavra. Se você for aprovado na palavra, automaticamente no conhecimento da palavra, ele te envia. Se não, você vai ser esses pastores que me mandam e-mail desesperado. Pastor, estou com problema no ministério. Meu irmão, ministério não tem problema. Ministério não tem problema. O ministério ou ele está de pé ou ele não existe, mas problema ele não tem. O ministério não tem problema. Aconteça o que acontecer, o meu ministério está sempre de pé. Ele não tem nenhum problema. Sabe o que é nenhum problema? Nenhum. Ministerialmente eu não tenho nenhum problema. Eu posso ter milhares de problemas de ordem pessoal, física, seja lá o que for, mas ministerialmente eu não tenho nenhum problema. Eu sigo a Cristo, eu obedeço a Ele, acabou a história. Não tem problema no ministério. Aí me ligam, até telefono, mandam um e-mail, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Meu irmão, quem assumiu o ministério não mendiga a oração. Entendeu? Nós, irmãos, ora por isso, ora por aquilo, nós, um povo, mas quem está no ministério não pode ter essa visão de estar mendigando oração desesperado. Lá na internet tem aquela forma de mandar e-mail para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Eu recebo um monte constantemente de pastores pedindo a todos os que são povo de Deus para orar por ele, que ele está com problema. Quem tem ministério não tem certos problemas. Porque o ministério já é a superação de alguns problemas. Se aquele problema está existindo, é porque o camarada não tem o ministério. É o que chegamos à conclusão. Problema com um membro dentro da igreja, manda o camarada para casa. Diz para ele, quem manda na igreja é você, acabou a história. Que problema é esse? Não entendo. Estou com um problema com um diácono aqui, pô, chega para o diácono, amigo, se retira, vai para casa, rua. Que problema pode ter um ministério? Quem manda na igreja é o pastor. Quem não estiver satisfeito, vai para casa. Ou não é? Ah, eu estou com um problema aqui com um jovem que está à frente do louvor, eu não sei. Ué, arranca a guitarra da mão dele e diz para ele, rua, meu amigo. De quem é a guitarra? É dele? Se for dele, manda ele levar. Se for da igreja, manda ele largar. Qual o problema? Não entendo certos problemas que as pessoas têm. Dá para ver que tem um clube social e não uma igreja. Porque quando tem igreja, o pastor tem autoridade. Amigo, aqui não é assim, é assado. Ou tu se enquadra ou rua. Não é fácil? Não foi assim que Jesus disse para Judas? Aqui, ó, toma aí, come aí, o que tu tens a fazer, faz logo. Resolve tua vida. Então, irmão, o separar de Cristo é pela palavra. Sem a palavra, sem o conhecimento, não tem ministério, não tem envio, não tem nada. Então Jesus enviou aqueles discípulos que estavam caminhando com ele,
vendo ele curar, vendo a sua autoridade, conhecendo a sua palavra. Então, ele envia, né, a comissão aí dos 12, depois a comissão dos 70. Jesus envia trabalhadores para a sua seara, mas ele primeiro seleciona, né? Tem um monte de palhaço que me liga, pastor, não, porque eu ouvi a mensagem aí, eu me identifico com o ministério, esse também é o meu ministério. Eu digo assim, coitado, desgraçado, ainda nem saiu da sepultura. Para mim chegar a esse ministério, eu chorei rios e rios de lágrimas, e o camarada acha que porque eu ouvi um CD tem esse ministério. É ilusão, meu irmão. Esse ministério eu conquistei com a graça, a misericórdia de Deus e com muita renúncia. Muita renúncia. Né? Então, o camarada ouviu um CD, eu também tenho esse ministério aí e tal, eu tenho condições de dirigir uma igreja. Eu digo, isso ferrou mesmo. Camarada que chega no telefone, emocionado porque ouviu um CD, e vem dizer para mim que tem condição de dirigir uma igreja. Se eu, até hoje, com 9 anos de ministério, não tenho, ele tem. Eu não tenho condição de dirigir igreja. Não tenho condição nenhuma. Todo dia eu sofro para chegar atrás desse púlpito. E o camarada todo confiante. Eu tenho condição de dirigir uma igreja. Em outras palavras, poxa, vem cá me apoiar, abre uma igreja aqui comigo. E nem tantos pastores que já sentaram aqui esperando meu reconhecimento. Eu nunca dei a eles sequer o título de pastor, nunca chamei eles sequer de pastor. Eles pegaram o caminho da roça e foram embora. Pastor que entra aqui não tem que ser reconhecido por mim, tem que ser reconhecido por ele. Amém, irmão? Então, tem conhecimento? Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a quem? A Deus. Tem um monte de gente querendo se apresentar para os homens. Não tem? Não, pastor, que eu já li 500 livros. Problema seu, continue lendo mais 500. Né? Por que eu falo assim bem grossamente? Para que você acorde, irmão, entende? É assim que você vai acordar. Ah, pastor, que eu já li 750 livros, olha, eu conheço a história de Israel. Tá bom, o que eu tenho com isso? Eu não vou galardoar ninguém, não vou recompensar, eu não tenho medalha de honra ao mérito. Isso aqui não é Assembleia de Deus. Então, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem. A palavra da verdade é de quem? É dele. Então se apresenta a Deus demonstrando que você maneja bem a palavra dele. As pessoas querem se apresentar a homens, né? Pastor, pode vir abrir um ministério aqui na minha cidade que eu sou um obreiro aprovado. Eu digo assim, coitado. Se eu for para lá e ele abrir um ministério e ele ficar no banco, vai se decepcionar. O nosso ministério, meu irmão, não é um ministério de exaltar homens. O nosso ministério é um ministério para glorificar a Deus. Se essa aqui fosse uma igreja das oportunidades, hoje nós teríamos aqui 1000 membros pelo menos. Que o que teve de gente aqui que saiu reclamando, dizendo, não gosto da igreja lá não, que a igreja lá não tem oportunidade. O bairro inteiro já esteve aqui. Aquela assembleia em peso já esteve aqui, as assembleias, tem umas 3 aí no bairro, tudo já estiveram aqui, mas saem falando, não, lá não dá oportunidade. Claro, aqui não tem mercenarismo. Se Cristo não te separar e não te enviar, você morre aí no banco. Amém? Tem que ser, né? Tem que ser assim. Nós tivemos 2 casos aí de 2 irmãos que viajaram lá para o norte e nós recebemos notícias tremendas e maravilhosas. Mas não fui eu quem os separou, nem fui eu quem os enviou, nem dei a eles sequer o dinheiro da passagem, nem R$1 para o lanche. Porque o teu Deus, quando te chama, te capacita e te envia. Ele te acrescenta. Então, vem a separação, nessa separação, critérios tremendos de seleção. Se for aprovado, aí será enviado, né? Você já viu aquela história besta? História besta, né? Essa história tem muito no meio batista.
Faz um seminário para você virar pastor. Não, faz um seminário para você ir para o inferno. Só se for isso. Seminário não forma pastor. Amém? Seminário pode, dependendo da maneira como Deus tem a tratar com a pessoa, ele pode até colocar a pessoa dentro de um seminário. Dependendo do projeto dele, dependendo da situação, ele pode até jogar a pessoa dentro de um seminário. Mas, o que se faz num seminário? Deveria se fazer, melhor dizendo, tá? O que deveria se fazer dentro do seminário? Estudar Bíblia, estudar a palavra de Deus. Deveria, porque não é mais o que se faz. A prova é que hoje nós temos faculdades teológicas, seminários teológicos reconhecidos pelo MEC. Se são reconhecidos pelo MEC, então lá não se ensina a palavra de Deus. Porque o MEC não vai aceitar que eu ensine que lá em Apocalipse a meretriz é a Igreja Católica. O MEC não vai aceitar que eu pregue que o Espiritismo é satânico. Ou vai? Não vai. Então, dentro dos seminários, deveria se estudar a palavra de Deus. Então, dependendo, se Deus tem um seminário, sei lá, aprovado por ele, e te indique, é uma forma de ele tratar. Mas não é a única forma de ele tratar. Tem pessoas que nunca sentaram num banco de seminário. Os obreiros dessa igreja nunca sentarão num banco de seminário por aí. Nunca! Sabe o que é nunca? Eu disse nunca. Se algum membro dessa igreja sair daqui e for fazer um seminário batista, um seminário assembleiano, ele caiu da graça, ele está cortado do plano de Deus. Não tem nada lá dentro que você possa aprender. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Ou você vai lá para dentro para aprender o quê? Constituição? Então, dependendo dos projetos de Deus. Por exemplo, eu fiz um seminário que não era reconhecido pelo MEC. Hoje eu não sei, acredito que ainda não seja. É chamado Seminário Teológico Vida e Luz. E quando eu cheguei lá dentro daquele seminário, os professores iam abrir a boca e falaram, já sei isso. Eles iam abrir a boca, eu já sei isso. Quando eles iam, eu já sei isso. Eu não fazia pergunta aos meus professores para não constrangê-los e eles ficarem sem ter uma resposta para me dar e não passarem vergonha diante dos alunos. Eu não fazia pergunta. Eu digo, eu já sei isso. Já sei isso. Eu falei, o que eu vim fazer dentro desse seminário? O Senhor Deus usou um profeta para falar comigo e disse assim, olha, Deus te mandou para o seminário não é por causa de você nem dele, é por causa dos homens. Eu falei assim, que forma é essa de Deus tratar? E aquilo foi martelando a minha cabeça. Deus não tinha me mandado para dentro de um seminário para aprender, porque eu não tinha nada. Aliás, quando eu escapava alguma pergunta, quando o professor era um homem, né? Normalmente as mulheres que davam aula eu nem pergunta não fazia. Quando era um homem que eu fazia alguma pergunta, era um escândalo dentro da sala só por causa de uma pergunta. Porque a minha visão era maior. Uma delas foi quando nós questionamos e dissemos assim, professor, Eva teria tido filhos antes do pecado? Caramba, pronto. O homem quase se mata dentro de sala de aula. Disse que isso era uma blasfêmia, isso era um horror. O homem ficou fora de si, quase que ele rasga o terno dele. Porque a nossa visão, de muitos alunos, era maior que a do próprio professor. Então, a visão, quando Deus falou, te mandei para o seminário por causa dos homens, eu fiquei questionando isso durante muito tempo. E eu fui enviado por Deus em alguns lugares onde as pessoas perguntavam assim para mim, quando eu ia pregar, quando eu ia dar estudo, você fez seminário? Eu dizia assim, fiz. Você fez seminário? Fiz. E só pelo fato de eu ter feito um seminário e dizer que tinha feito, dizer sim, era a misericórdia de Deus para que aquelas pessoas parassem e ouvissem a palavra da verdade através de mim. Porque se eu dissesse que não tinha feito o seminário, sequer
eles parariam para me ouvir. Então Deus não me mandou no seminário por causa de mim, nem por causa dele, mas por causa dos homens incautos, os homens ignorantes. Isso para mim também foi impressionante. Então, seminário não forma pastor, né? Você já viu alguém pegar o seu canudo de teologia? Enfermidade, sai porque eu sou formado. Demônio, olha aqui, ó, eu sou graduado, eu sou doutor, eu sou bacharel em teologia. Sai, demônio! Vai. Já teve caso até de gente pegar a Bíblia e bater na cabeça do demônio. Demônio, você tem que sair. O demônio passar de mão na Bíblia e fazer em pedaço. Que dirá um diplomazinho de teologia. Amém? Jesus cursou qual seminário? Seminário da intimidade com Deus. Amém, irmão? Esse é o nosso seminário. Então, o enviar de Cristo são esses termos. É o conhecimento, é a seleção que ele faz, e essa seleção, ela é diferente na vida de cada um. Às vezes Deus manda alguém para dentro de um seminário para testar a humildade. Quantas pessoas lá dentro do seminário eu via querendo fazer perguntas na sala de aula para se engrandecer. Teve gente lá dentro do seminário que tirava aquela colinha. Eu acho que ele até chamava de colinha santa, né? Que estava dentro de um seminário, uma colinha santa. No meio da prova, a gente olhando, o camarada colando, irmãs puxando folhinha debaixo da mesa, coisas dessas dentro de um seminário. E essas pessoas se formaram e foram para as suas igrejas assumir cargos, que estavam só esperando receber o seu canudo para assumir cargo. O pastor já tinha dito, quando você terminar o seminário, traga o seu diploma que eu vou te colocar no cargo tal. E as dondoquinhas, né, terminaram, pegaram o seu diploma. Pastor, terminei. Colando horrivelmente, sem saber nada, mas tinham um canudinho e assumiram cargos. Conhecemos um fato de um pastor que estava desesperado em meio ao seu ministério. Desesperado, problemas. E aí, depois de tanto problema que ele clamou a Deus, um profeta se levantou e disse assim, os seus problemas são porque quando você estava lá no seminário, você colou nas provas. Esses são os seus problemas. E agora? Volta no passado, dá um jeito nisso. São coisas que são complicadas. Então, ele foi lá para dentro do seminário para ser provado. Tinha um chamado? Tinha. Mas agora vai ter que carregar a maldição de Davi sobre a vida dele. Então, irmão, por exemplo, às vezes, nós ajudamos alguém. E até dizemos assim, poxa, o irmão fulano está em prova. O irmão fulano está em dificuldade. O irmão fulano está sendo provado. Está passando na moenda. Eu vou ajudar o irmão. Tem uma música de Sérgio Lopes. Quem lembra aquela música que diz? Talvez a minha dor seja um teste para o seu amor. Dependo de você para me levantar. Não tem? Eu acho essa música fora de cogitação, fantástica. Tremenda essa música. Por quê? A visão é que um está caído, o que está no alto estende a mão. Quem está sendo provado que está caído ou que está estendendo a mão? Hã? Pode ser os dois, não pode? O caído necessitado pode estar sendo provado e o que está no alto, se não estender a mão, está sendo reprovado. Porque a filosofia da Escritura não é fazer o bem, não é ajudar, não é buscar a direção. Então,
Em tudo Deus está te selecionando. Imagina um pastor, mão de vaca, né? Como dizem por aí. Vaca não tem nem mão, só tem pata, né? Mas um pastor, mão de vaca, o camarada pão duro. Aí ele entra no ministério, daqui a pouco ele tem lá na conta bancária 500 mil reais. Ele vê um membro da igreja necessitado e ele não é capaz de dar uma cesta básica. Isso é o que mais se vê por aí. Época de eleição, os camaradas pegam do caixa da igreja, fazem faixa para político, mandam imprimir camisa do candidato deles, fazem horrores com o dinheiro da igreja. Mas membros da igreja, muitas vezes, necessitando de uma cesta básica, e eles não tiram do caixa da igreja, pedem na igreja. Ó, irmão, temos alguém aí em necessidade? Você que pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, traga que nós vamos montar uma cesta para ajudar alguns irmãos. Ô desgraçado, mete a mão lá no dinheiro do caixa. É um desgraçado isso para mim. Então, ele não tem chamado. Se ele tivesse chamado, ele agiria de acordo com a palavra. Mas fez um seminário, alguém botou ele atrás de uma igreja, sabe que guias cegos também conduzem outros cegos. Se conduz outros cegos, significa que nós podemos ter, abre aspas, né, pastores cegos guiando outros cegos. Então você pode ver igrejas enormes, cheias de cegos. Tem rótulo de igreja. Qualquer lugar que você abre, mete uma faixa escrita igreja, meu irmão, lá tem gente entrando. Aqui pertinho, nessa rua aqui de baixo, Nabuco de Freitas, passei outro dia ali, eu falei, é uma igreja. Quando eu olhei o camarada que estava lá como pastor, eu falei, não é possível. É piada mesmo. O reino de Deus virou piada. O camarada que há anos atrás teve um chamado, hoje não tem mais, já perdeu, mas botou lá, igreja. Aí tinha lá um bocado de gente lá dentro. Aí ontem eu passei lá, já não tem mais faixa, não tem mais nada. Acho que já tomaram vergonha na cara e já acabaram com aquela palhaçada. O enviar de Cristo é tremendo, mas mais tremenda é a seleção. Porém, Deus não nos deixa ser tentados além do que possamos resistir. Em Isaías 61, você conhece tanto esse texto, né? Mas eu queria que alguém lesse aí para nós, só esses versos 1 e 4, Isaías 61. Alguma pergunta aí? Isaías 61, no verso 1 e 4, quem achou aí para gente? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Certo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Certo. Então veja bem, primeiro verso aí diz que ele ungiu. O que significa ungir? Capacitar, né? Capacitar. O que é a unção? É a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, te dando a graça, a autoridade, o poder, seja lá o que for, é a capacitação para que você desempenhe uma obra que você não teria a mínima condição de realizar. Por exemplo, pregar. Ninguém pode pregar o que Deus quer sem a capacitação, sem a unção do Espírito Santo. Você vê por aí, milhares de pessoas ganham a vida pregando por aí, né? Não estou nem falando no contexto de igreja. Tem pessoas que são preletores de empresas, preletores de marketing, né? Preletores dessa coisa de vender imóvel, como é que chama esse negócio? Imobiliária, pessoas que dão preleções para bancos. Existem, como é que chama esse? Auditores, né? Auditores, aquelas pessoas que entram nas empresas e ensinam a administração. Aqui não é um tipo de pregação, mas não é a pregação do Evangelho. Mas é uma pregação. Agora, ele não tem a unção, a capacitação para falar das coisas de Deus. Hoje você vê
pastores e mais pastores, bispos, arcebispo, cardeal e papa, pai de santo também, é tudo farinha do mesmo saco. Você vê-los simplesmente falando, abrindo Bíblia, né? Igual aquele filho do diabo, o padre Marcelo Rossi, ele abre Bíblia e fala, não fala? Mas ele não fala o que Deus quer, porque ele não foi ungido, capacitado para aquilo. Agora, ele fala de paz e amor? Falar de paz e amor qualquer um fala. Falar do bem e iludir milhares? Ora, condutores cegos, um cego guiando outro cego. Então, você vê tanto padres quanto pastores e até pastoras, né? Ah, essa aí é boa, né? Pastoras também só se for no inferno. Você vê padre, pastores, pastoras abrindo Bíblia e falando das coisas de Deus, mas não estão sendo capacitadas para aquilo. E o que estão falando não está tendo os seus frutos e não estão cumprindo os objetivos de Deus. Lembra da última mensagem que nós dizíamos? Eles ensinam, mas não ensinam o que eu ensinaria. Tem muita gente querendo dar uma baseada pela Bíblia, usando a Bíblia como base para pregar muitas coisas, mas não é aquilo que Jesus pregaria. Se Jesus pegasse o texto para falar, ele falaria qualquer coisa, menos aquilo que muita gente está falando. Então, a unção, a capacitação do Espírito Santo vem para que você fale o que Deus quer que você diga. E não é você falar do que você pensa, do que você acha. Assim temos por aí milhares e milhares de pastores no Brasil e no mundo que estão falando do que pensam e do que acham. Um pregador ungido, ele fala daquilo que ele não pensa e daquilo que ele nem acha. A unção justamente te capacita a você ir além daquilo que você naturalmente iria. Esta é a unção no Espírito. Quando o Espírito Santo te capacita e você está num púlpito, você recebe uma frase que nunca, jamais passou pela sua cabeça. Você recebe uma visão e um entendimento no meio da pregação, você vê o rosto de pessoas e sabe que aquela mensagem é para fulano, é para cicrano, e você, aquele sobrenatural é a unção do Espírito Santo. Este é o enviar de Cristo, ele é totalmente sobrenatural. Não é você pegar um texto como fazem os pastores batistas nos seus sermões de 3 pontas, aí fala um pouquinho da história, fala um pouquinho de Israel, fala um pouquinho da igreja, mas aquilo não passa de letra morta, sem vida, sem impacto no espírito das pessoas. Então, a unção está aí no enviar de Cristo, né? E no verso 4 diz: então veja bem, essa é a obra. Edificarão os lugares antigamente, restaurarão, etc., né? E se você vê a Escritura, a profecia sobre Cristo diz que ele tanto foi colocado para plantar, quanto arrancar, né? Desarraigar. Então, ao mesmo passo que Jesus pega o humilde de espírito e o edifica, o planta, ele pega o soberbo, o arrogante e o derruba. Não é isso que é a Escritura? Não foi isso que aconteceu com os sacerdotes de Israel? Que eram a elite, os escribas e fariseus, por Jesus foram chamados de quê? De hipócritas, de condutores cegos. Então, o enviar de Cristo, imagina uma laranja, o que temos nessa laranja? Por fora temos a casca, mas para dentro temos o bagaço, é isso? Mas no meio, como é que se chama aquilo ali? Os gomos, ou os seus talos, sei lá. Lá dentro tem caroços, não sei se é assim. Bom, assim a obra de Cristo, ela tem uma série de coisas que formam um conjunto,
Tem pessoa que quer ficar só na superfície. Não, eu vou pregar a casca. Né? Essa parte me agrada mais. Não tem muito sacrifício, né? Todo mundo está vendo. O que é a casca do Evangelho? É a paz e amor. Essa é a casca. Está aparente. Todo ser humano gosta de ouvir falar nisso. É a moleza da coisa. Não, mas tem outros que não. Eu vou pregar o caroço dessa laranja, que ninguém quer. Amém, meu irmão? Isso é Evangelho, né? Pregar o caroço é pregar a restauração. É a parte que ninguém quer. Todo mundo joga fora o caroço. Quando joga no liquidificador que bate, depois ainda vai lá e coa. Ninguém quer o caroço, mas faz parte da laranja. A obra de Cristo é assim, tem coisa que não agrada a ninguém, mas tem que ser pregado. E esses são os que mais serão ungidos, capacitados para a obra. Para concluirmos, tem aí um texto de Marcos 16, que também está lá em Mateus, está lá em Lucas, está em toda a Escritura, em que Jesus envia para desfazer as obras do diabo. Né? E temos Lucas, uma lembrança, Lucas 10, 19. O que diz lá? Certo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada, ainda tem uma versão que diz assim, nada absolutamente vos causará dano algum. Irmão, olha só, você já pensou em Jesus fazendo a obra? Está lá Jesus fazendo a obra, pregando. O tempo dele ainda não era chegado. Está Jesus fazendo a obra. Daqui a pouco chega um soldado romano lá meio doido. Já estão querendo acabar com esse cara mesmo. Vou matar logo esse cara. E pá, matou Jesus. E aí? Como é que fica? Era possível uma coisa dessa? Não, isso não era possível. Jesus negar a sua obra, Jesus se desviar, isso eu considero possível. Mas alguém interromper a missão de Jesus, isso para mim é impossível. Dá para você entender? Eu me desviar, eu negar o meu chamado, eu acho isso possível. Mas alguém interromper o meu ministério, eu desafio o diabo e o mundo. Porque é assim que eu vejo na vida de Cristo, ele é o meu exemplo. Imagina Jesus pregando hoje no alto do Morro da Providência, da Mineira. Vocês que moram em morro aí, vai, fala mais morro aí para mim. Morro dos Macacos, Rocinha, maravilha, Paraíso. Vila do João, Jacarezinho. Dizem que Vila do João não entra nem polícia, é? Tem hora de entrar e hora de sair, não é isso? Imagina Jesus pregando aí, em qualquer canto dessa cidade do Rio de Janeiro, que isso tudo está um horror, só fica de pé mesmo quem Deus guardar, amém? Imagina Jesus pregando e uma bala perdida, em qualquer hora, acabando com ele, dentro de um ônibus, dentro de um carro, porque eu creio que se Jesus estivesse pregando nos nossos dias, ele teria um carro para se locomover dentro dessa cidade aí. Ele não usou barquinho lá? Poderia usar um carro hoje? Era meio de transporte, amém? Ele não usou um jumentinho? Poderia usar outras coisas que fossem meio de transporte. E tem gente que fica escandalizada com besteira, irmão. Então, imagina uma bala perdida interrompendo o ministério de Jesus. Agora, você consegue ver isso? Não, não é possível, ou é? Não é. Ele disse, como o Pai me enviou, então não é possível que uma bala perdida interrompa o seu ministério, o seu chamado. Enquanto Deus, irmão, agora, aguenta aí, tá bom? Aguenta aí, porque enquanto Deus estiver achando, eu vou usar essa palavra aqui que não se usa com relação à divindade, tá? Enquanto Deus estiver achando que pode contar com você, você é indestrutível. Agora, o dia que Deus disser assim, acabou,
encerraram-se as oportunidades, aquele ali já jogou tudo por terra, não vai se enquadrar mais, eu dei todas as oportunidades, não pegou, aí, meu irmão, acabou. Até um resfriado acaba com você. Mas enquanto Deus achar que ainda pode contar contigo, nada te detém. Nem cadeias, nem prisões. Lembra que Pedro estava sendo usado de uma maneira tão tremenda? Tão importante? Pedro foi preso quantas vezes? 2, né? 2 vezes. E Deus enviou um anjo e o libertou da prisão. Você crê nisso? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Imagina alguém chegando e prendendo Jesus. Quem fez mais na cidade de Jerusalém, Jesus ou Pedro? Quem arrebanhou mais multidão, Jesus ou Pedro? Eu acho que o impacto da vida de Jesus foi muito maior do que o da vida de Pedro. Eu imagino isso. E ninguém nunca prendeu Jesus. Mas prenderam Pedro, prenderam Tiago, prenderam João Batista, prenderam João, prenderam Paulo. Agora, a prisão impediu a obra deles? É o que eu estou querendo te dizer. Que o seu ministério, ele não pode ser impedido por nada. Absolutamente nada. Enquanto Deus quiser contar contigo, achar que pode contar com você, meu irmão, nada impede o seu ministério. Isto é o enviar de Cristo. Nada detém a sua caminhada. Portanto, jogue na lata do lixo aquele negócio chamado medo. Vão te matar. Tá bem, vou ali na esquina tomar um suco, um caldo de cana. Estou tão preocupado. Ninguém me mata, eu sou imortal. Enquanto eu não declarar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, eu sou imortal e acabou a história. O camarada pode vir com a carreta desgovernada na Avenida Brasil na contramão. Ele não vai acabar comigo. Eu serei livrado disso. E olha quanto que eu já fui livrado, você não tem nem ideia. O camarada pode pegar um revólver, botar na minha cabeça e puxar o gatilho. Ele não vai interromper o meu ministério. Não interessa o que vai acontecer, mas eu vou ficar de pé. Isso é consciência de um chamado ministerial. Isso é entendimento do sobrenatural. É entendimento do poder de Deus. Nós não estamos sozinhos. O nosso Deus tem um poder que não se pode medir. A bala que viria na sua direção, você nem viu ela mais. E você está de pé. O acidente que acabaria contigo não existiu. Deus fez com que ele não existisse. Deus moveu no sobrenatural e disse assim, não, esse acidente não vai existir. Você tem ideia do que é isso? Isso é para você ser uma pessoa, irmão, mais folgada, entende? Folgada e ousada na Escritura, na Palavra de Deus. Quer ser enviado? Tem que ser enviado com entendimento, com conhecimento. Tem pessoas que não podem ser enviadas por Cristo, porque elas limitam o seu Deus a um passaporte. Não, como é que eu vou entrar no país tal para pregar? Se Deus te mandou ir, vai. Se Ele te mandar tirar o passaporte, tira. Se Ele te mandar entrar clandestinamente, entra. Porque Ele é que manda. Isso é o sobrenatural. É o sobrenatural. Agora, tem gente que tem medo e quem tem medo nunca. Quem tem medo nunca alcançará o enviar de Cristo. Então, ide por todo mundo, eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do diabo e nada absolutamente vos causará dano algum. Esta é a obra de Cristo. Seja ousado, seja intrépido, seja valente, confie na palavra. Não vai viver, né? Uma meia palavra. Meia palavra não serve. Você tem que andar plenamente. Amém? Vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.